és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolve em tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolve em tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa live do Centro Espírita Fabiano de Cristo. Hoje o nosso palestrante da noite será o Marquinho,
com o tema a separação do corpo da alma. Nesse momento, então, vamos agradecer a Jesus, agradecer a equipe espiritual sempre presente em nossas vidas, pedir que abençoe cada um de nós, cada uma de nossas famílias, e que possa inspirar o nosso palestrante de hoje e que sua mensagem seja entendida e compreendida por todos os ouvintes. Que assim seja. Oi. Oi, bem? Tudo bem? E aí, tudo certo? Tudo Pra gente certo por aqui. Tudo bem joia. Então aí? Tá tá, bom. pode começar então. Tá, pode deixar comigo. Obrigado, viu? É. Então, boa noite a todos. Mais uma vez, nós trazemos um tema aqui para orientação, na verdade, né? Esse tema a gente vai falar hoje sobre como é que acontece esse processo de separação entre o corpo e a alma, né? Seria, tecnicamente, a morte mesmo, a morte do corpo físico, né? E esse é um tema que ele já foi debatido, ele tem nas obras básicas. Quem quiser consultar mais aprofundadamente, pode encontrar isso lá no livro O Céu e o Inferno, é o capítulo 1. Lá está descrito como o passamento, né? Como é que a gente vai aqui desse mundo físico para o mundo espiritual. Então, eu vou trazer algumas coisas que tem dentro desse conceito e algumas perguntas que é importante a gente trazer também, né? Será que esse desprendimento do corpo, né? Será que se ele fosse rápido, por exemplo, será que a alma ela não sentiria dor nesse caso? E se a alma, por exemplo, ela estiver no auge da vitalidade, né? Será que nesse caso ela pode sentir dor, né? E se essa ligação, por exemplo, for muito fraca, bem tênue, né? Será que a separação nesse caso ela é mais fácil? E também outras questões assim, né? Por que a alma, em alguns casos, ela sente a dor dessa passagem e ela sente os efeitos da decomposição do corpo físico, né? Então, nós vamos falar também de alguns conceitos do perispírito, como é que funciona essa ligação, essa coesão desse perispírito com o nosso corpo físico. A gente vai falar também dos estágios de perturbação pelo qual a alma passa no momento que ela se separa do corpo, né? E vamos entrar em alguns gêneros de morte, né, para exemplificar como esse processo acontece. O que é importante? A gente tem, muitas vezes, a certeza, né? A certeza que da vida, essa certeza da vida futura, ela não elimina o medo dessa passagem, né? De passar dessa vida para outra vida. Não é o fato de acreditar que existe a vida futura que a pessoa pode dizer que ela não tem medo. Grande parte das pessoas, né, quando pensa nesse momento da transição, elas relatam que sentem algum tipo de receio, algum tipo de medo. Por isso que a gente quis esclarecer esse assunto para que as pessoas fiquem mais tranquilas, na verdade, né? Então, tem outras que elas não têm medo da morte, elas vão se fixar sempre nesse momento da transição. E a grande pergunta, né? Será que a gente sofre ou não sofre no momento da transição? Essa inquietação, a gente entende ela como natural, existe razão para essa inquietação, para esse receio, né? Porque ninguém tem como fugir desse momento de transição. Absolutamente ninguém tem como fugir dessa transição. Então, seja a pessoa abastada de muitos bens, muito rica, né? Seja ela
desprovida dos bens materiais, talvez pobre, vamos dizer assim, né? Todos nós vamos passar por esse momento de transição, certo? E não existe no mundo nenhuma fortuna, por maior que ela seja, nenhuma posição social tem como evitar esse processo de transição. Então, por isso que é importante a gente conhecer. A função desse conhecimento é exatamente esclarecer, certo? Então, nós vamos entrar em alguns exemplos já no início, para ficar um pouco mais didático, né? Então, um caso que é muito comum, tem algumas pessoas que elas não se importam em ir a um velório, por exemplo, né? E vai ter outras pessoas que não se sentem bem quando se dirigem a esses lugares, né? Então, o fato é que, de forma direta ou indireta, a maioria de nós, a gente já viu pessoas que já vieram a morrer, né? Seja num velório, ou então numa outra situação, por exemplo, pela TV, em alguma situação assim. E aqui a gente tem duas considerações importantes já, né? Que a gente precisa entender. Algumas nós, quando a gente se dirige a esses locais de sepultamento, né, a gente presencia claramente a calma, certo? Né? E a gente muitas vezes tem algumas pessoas que a gente acompanha o processo que elas estão acamadas, por exemplo, no hospital, e parece que esse desligamento ele se deu de uma forma mais suave, né? São aquelas mortes consideradas assim naturais, né? E outras passaram por situações terríveis, né? Inclusive vivenciaram verdadeiras tragédias que a gente conhece, né? Então, por isso que a gente costuma julgar, né? Automaticamente, o que, que a gente faz? A gente, quando fica sabendo desses casos de alguma pessoa, ou talvez próxima, ou até distante da gente, a gente julga de que forma? Automaticamente nos colocamos naquela situação. A gente pensa, inclusive, nas sensações pelo qual elas passaram, dependendo da situação, certo? Tudo isso vai fazer o quê? Vai trazer esse medo, esse receio, essa insegurança, né? Será que eu vou sofrer tanto assim quando chegar o meu dia, quando chegar o meu momento? Essa pergunta é invariável e todo mundo já se fez essa pergunta num momento ou outro, né? Então, tem pessoas que dizem, inclusive, o seguinte, né? Que elas desejariam morrer dormindo. Isso é muito comum, justamente para não sentir nada durante essa transição. Por que que isso acontece, hein? Por que que essas pessoas muitas vezes têm essa preocupação, né? A partir desse momento agora, eu vou começar a descrever alguns casos e ao longo dessa descrição a gente vai analisando essas situações, certo? Né? Eu vou descrever mesmo o fenômeno fisiológico dessa separação do corpo e da alma, certo? Então, isso é baseado no quê? Que foi feita essa teoria que tem na descrição das obras básicas. Foi baseado nos depoimentos daquelas pessoas que já se foram. São relatos de espíritos desencarnados que deram o seu depoimento. A variedade deles é muito grande e através desses depoimentos, né, é que se chegou a essa teoria sobre como que acontece esse desenlace, né? Então, o primeiro aspecto importante que a gente precisa compreender claramente, né, é esse laço fluídico que a gente conhece, que une a alma ao corpo, né? Ele que é a grande chave. A grande questão está no perispírito, né? E a dificuldade para a maior parte das pessoas, principalmente aquelas que não têm muito contato com a doutrina espírita, é conhecer esse perispírito, porque ele parece assim um termo muito abstrato, apesar dele fazer parte da natureza da nossa existência. A gente não consegue enxergar ele, o médium em desdobramento, o médium vidente, ele consegue enxergar ele permanente, né, de forma nítida, né? Então, um conceito importante é o seguinte: a primeira coisa, a alma é quem sofre,
não é o corpo. Isso tem que ficar claro. Isso é um conceito básico que está tratado em todos os depoimentos desses espíritos, ou seja, é a alma quem sofre. Por que é a alma quem sofre, né? A única forma de entender isso, né, de entender essas sensações da morte, né, se são relacionadas à dor, é compreender quem é que transmite essas sensações para o espírito. Ou seja, a gente está vivendo aqui num corpo físico e alguma coisa transmite essa sensação para o meu espírito. É por isso que a gente precisa, primeiramente, antes de falar nisso, né, entrar no conceito do perispírito, porque é ele que faz isso, certo? Para ficar assim de forma didática para as pessoas que nunca tiveram acesso a essa literatura, né, a gente costuma orientar o seguinte: se a gente imaginar, por exemplo, um abacate cortado ao meio, nitidamente você vai ter no centro dele ali a semente, em volta você vai ter aquela polpa esverdeada e por fora a casca, certo? Grosseiramente, nós somos exatamente dessa forma. O nosso espírito, ele se equivale a essa semente, ou seja, ele habita o íntimo de cada um de nós, em volta dessa semente, ou seja, em volta do nosso espírito, que está aqui no íntimo de cada um, o perispírito, ele envolve todo o nosso corpo. Da mesma forma que a polpa esverdeada do abacate, ela envolve toda a semente, o nosso perispírito faz a mesma coisa conosco. Ele envolve todo o nosso espírito, certo? E aí, o que é a casca? Né? A casca é o corpo físico, certo? Ou seja, isso é tudo uma peça só e há essa fusão. Entende? Então, para aquelas pessoas que nunca tiveram acesso a esse conceito, eu estou colocando dessa forma para tentar facilitar o entendimento. Ou seja, é uma coisa única e não tem como separar, certo? Existe o processo de fusão desde essa pequena semente, desde quando o espírito nasce, ele já começa a ser revestido por esse corpo espiritual, o perispírito, certo? E ele é envolvido por essa, vamos chamar, eu coloquei esse conceito da polpa só para ilustrar melhor, né? E a casca é a nossa pele. Então, vai ficar mais claro para as pessoas entender que não há como dissociar o nosso perispírito do nosso corpo físico e nem do nosso espírito. Eles se integram, certo? Então, ele sempre permanece conosco e ele não se separa após a morte. Ou seja, ele nunca se desliga, entende? A gente só abandona o corpo físico, mas o perispírito permanece envolvendo o nosso espírito, mesmo depois da morte, né? Então, durante a nossa vida, ele penetra no íntimo do nosso corpo, em todas as partes do nosso corpo. Nós somos impregnados dessa energia do nosso perispírito, em todos os tecidos, em todas as nossas células. Isso é indissociável do nosso corpo, certo? E é através dele que a nossa alma sente as sensações vividas pelo corpo, certo? Lembra que eu falei lá, eu preciso saber quem é que manda as sensações que eu sinto no corpo lá para o meu espírito, lá para o íntimo do meu espírito. Então, a função disso é o perispírito, ou seja, é ele que transmite as sensações, certo? Então, ou seja, quando a gente sofre, quando a gente tem fome, quando a gente sente dor, alegria, tristeza, qualquer sentimento que seja, é o perispírito, ou seja, essa camada que envolve todo o nosso corpo, né, vai transmitir essas sensações para a nossa alma, para o nosso espírito que habita o nosso íntimo. A gente tem que ter esse conceito, porque ele é extremamente importante, certo? O processo inverso. Vamos agora para o processo inverso, para a gente entender o tanto que ele é importante, né? Quando esse espírito que habita aqui o nosso íntimo, ele deseja se movimentar, ele quer andar, ele quer correr, esse impulso, esse desejo é transmitido para o nosso corpo, para a parte material, pelo perispírito.
entendeu? Então, a troca de informação permanente, o perispírito, ele tem essa função, certo? Da mesma forma, se eu fosse usar um outro exemplo, né, quando a gente vai lá no interruptor para acender uma lâmpada, você aperta o interruptor, o fio que transporta a energia acende a lâmpada, né? Então, ele é um mecanismo, da mesma forma, de transmissão dessas informações, tanto transmitindo as sensações do corpo físico para o nosso espírito, como transmitindo o inverso, os comandos que o espírito quer que aquele corpo realize, certo? Então, até aqui a gente conclui esse conceito do perispírito. Eu quis colocar ele já no início, porque ele é absolutamente importante para as coisas que eu vou trazer depois, né? Ou seja, essas sensações que a gente vivencia são da mesma forma transmitidas, né, ao nosso espírito pelo perispírito. Aí vamos mudar disso um pouco. Estender esse processo de ligação, ele é importante para entender, eu estou só explicando assim esse processo de ligação, né? Sendo até um pouco redundante, porque eu preciso entender como ele se desliga. Se eu estou entendendo como é feita a ligação e a transmissão de informações, certo? Entre o meu espírito aqui do íntimo e através do perispírito ele transmite esse desejo de se movimentar, certo? E a sensação do corpo passa pelo perispírito e chega no íntimo do nosso espírito, esse veículo, eu entendo que ele funciona assim, e aí como é que ele se desliga? Entende? Todo o processo de desligamento também vai passar por ele da mesma forma, por isso que é esse conceito. Então, vamos entrar num exemplo para a gente ficar mais claro ainda, né? Nesse exato momento aqui agora, né, a pessoa morre. Por exemplo, ela toma um tiro que seja absolutamente fatal. Ela está andando aqui pela rua e ela toma um tiro fatal, certo? Ou seja, né, a extinção da vida orgânica, ela vai fazer o quê? Ela vai desencadear, nesse exato momento, o processo de separação. É automático, certo? É igual eu apertar lá no interruptor para acender a lâmpada. Agora eu desliguei. Ou seja, a alma ou o espírito, ela começa a se separar. Nesse exato momento começa esse processo. Ou seja, o espírito que habita aquele corpo, ele já identifica a extinção do corpo físico, ele já entende que cessou a vida naquele corpo físico e ele já começa o processo de separação, certo? O detalhe é que essa separação, ela não é brusca, como um relâmpago. Se fosse assim, seria ótimo, né? Ela é um processo de separação, certo? Por isso que nós, antes, explicamos o que é o perispírito, porque agora a gente vai ter que entender como é que é esse processo. Esse elemento de ligação, que eu disse que é o perispírito, ele está impregnado no nosso corpo físico. Nosso corpo físico está inundado por toda a sequência de energia que ele possui, né? Então, se ele vai pouco a pouco se desprendendo dos nossos órgãos físicos, o que vai acontecer? A separação só vai terminar quando não existir mais nenhum átomo desse perispírito ligado a uma molécula do nosso corpo físico. Só assim que ela vai terminar. Então, após terminada essa separação, o espírito não tem mais condições de experimentar as sensações da matéria. Aí houve sim o desligamento absoluto, certo? Então aqui, nesse caso, o perispírito ele já está completamente desligado, separado do corpo físico. O perispírito acompanha o espírito, que eles estão ligados, eles não se separam, e o corpo físico ele é abandonado nesse momento, né? Aí, quando fica claro isso, a gente já pode entrar no conceito de dor. Será que dói morrer ou será que não dói?
Então, aqui que já entra esse conceito de dor. Durante esse processo de desligamento, o que, que vai acontecer, né? Essa sensação de dor que a alma ou o espírito percebe durante a morte, ela tem dois fatores que ela está diretamente ligada, né? A gente fala assim da coesão, que significa a quantidade de ligação que eu tenho ainda, né? E a dificuldade que eu tenho de separação. Então, são dois fatores importantes: ligação, que tanto de ligações eu tenho, o meu perispírito ele tem com o corpo físico, né? E a dificuldade. Será que vai haver muita dificuldade nesse processo ou ele vai ser absolutamente fácil, certo? Ligação e dificuldade. Como é que a gente vai conceituar isso, né? No caso dessa ligação, eu tenho que observar a quantidade de pontos de contato que eu tenho entre o corpo e o perispírito. Como que a gente avalia isso, né? Quanto maior for essa coesão, quanto maior for essa ligação, mais dificuldade eu vou ter nesse processo de separação. Aí a gente vai incluir aqui um outro conceito que ele é complementar, né? Qual é que foi a circunstância dessa morte e também qual é a condição de elevação moral desse ser que acaba de morrer, que acaba de desencarnar, né? Então a gente vai analisar, eu vou analisar aqui, eu vou trazer 4 casos agrupados de situações extremas. E aí a gente vai analisar tudo isso que eu disse, certo? Então, vamos lembrar lá aquele conceito que eu trouxe lá no início, né? A função do perispírito. É ele que vai transmitir a sensação do corpo físico para o espírito, certo? É ele que vai transmitir. Mas agora já começou o processo de desligamento, certo? Então, ou seja, esse processo já andou. O indivíduo acabou de tomar um tiro e esse processo já está se iniciando, né? Então, a pergunta que fica, se esse desprendimento ele fosse muito rápido, né, será que essa alma sentiria dor? Ou seja, essa parte do espírito e do perispírito se desligaria de uma forma muito rápida, né? Será que ele sentiria dor, né? Se esse desprendimento ele for completo, a alma não sente a dor, certo? Porque eu não estou dizendo que o elo de ligação que transmite essa sensação de dor lá para o espírito não é o perispírito. Então, quer dizer o quê? O que eu estou afirmando? Se isso fosse muito rápido, a alma não sentiria dor. Se fosse na velocidade de um relâmpago, a alma não sentiria dor, certo? A questão é, a maioria dos casos, ele não é nem rápido nem completo, porque nós permanecemos ligados às coisas materiais. Nós permanecemos ligados às coisas da matéria, né? No momento dessa morte, né, a gente está ligado aos afetos que a gente tem aqui. E essa ligação aos afetos, às coisas materiais, vai tornar esse desprendimento mais lento. E isso é que pode causar essa dor, né? Ou seja, quanto maior for a ligação com as coisas da matéria, maior será a sensação de dor. Então aqui a gente já tem um conceito bem definido, né? Quanto maior as ligações materiais que eu tiver, maior será essa sensação de dor. Ou seja, um outro aspecto precisa ficar claro: quanto maior for essa elevação moral, ou seja, quanto maior for o meu desprendimento da matéria, menor vai ser a sensação de dor. Ou seja, no momento que ele recebe aquele tiro e começa o processo de desligação, né, do perispírito, que se une ao espírito, né, e começa o processo de desligamento, se houver elevação moral dessa pessoa e total desprendimento das coisas materiais, essa sensação de dor vai ser praticamente nula, certo? Então, são dois conceitos que a gente precisa guardar. Então, o maior exemplo de elevação moral que a gente tem, e todos nós conhecemos, é Jesus, né? Então, é quase nula essa sensação de dor na sua transição, dado o grau de elevação moral que ele possuía, né? Por isso que isso é um conceito que tem que ficar claro, né?
Outra pergunta que ela é muito importante quando a gente vai desenvolvendo esse raciocínio, né? Se após a morte, essa ligação entre o corpo físico e a alma, ela estiver no auge da força, certo? Na total vitalidade. Será que nesse caso a alma, o espírito, ele sente dor, né? Aí, ou seja, está no auge da vitalidade, mas como está a sua elevação moral? Duas coisas que a gente precisa observar, certo? Se essa pessoa possui elevação moral, né, mesmo estando no auge da sua vitalidade, a sensação de dor é quase nula, certo? É o caso de Jesus. Ele estava no auge da sua vitalidade, né, e a sensação de dor é quase nula. Por que que acontece isso, né? Essa pessoa não está ligada às questões materiais. O vínculo com as questões da matéria é praticamente quase nulo, né? No outro extremo, no oposto disso, o que que a gente vai encontrar? Eu vou ter também uma pessoa no auge da sua vitalidade, né? Mas a pergunta que é, como é que está a sua elevação moral? Se essa pessoa cultiva, se o que ela cultiva é a inferioridade moral, os maus hábitos, o apego à matéria, então ela vai sentir todas as dores deste desprendimento, né? Por quê? Outro conceito, quanto maior a ligação às coisas materiais, maior será essa sensação de dor. Então, aqui entra o caso que a gente sempre traz quando é esses casos assim, de muita vitalidade, né, e a pessoa desencarna, que é o caso dos suicidas, né? Eles estão ainda no auge da vitalidade do corpo físico e retiram a própria vida. Ou seja, eles permanecem presos ao corpo, eles sentem toda a mutilação, toda a dor que eles provocaram e ainda eles vão sentir a decomposição total do corpo físico, certo? Outra questão que a gente precisa trazer também, que ela é decorrente desse conceito que a gente vem trazendo. Se após a morte, essa ligação material, se numa hipótese ela for fraca, é o caso dessa pessoa que eu estou dizendo que tem elevação moral, né? Será que a separação do corpo ela vai ser fácil e sem dor? Como que é assim, né? Então ela é fácil e sem dor porque o espírito, ele ligado às questões espirituais da sua evolução moral, ele se sente feliz. Ele já cumpriu a missão naquele corpo e ele se sente feliz por essa separação. A ligação dele com aquele corpo é bem tênue, certo? A gente vai avaliar o quê? As duas coisas da mesma forma. Como que é a elevação moral dele? Ele tem elevação moral? Tem. Então, nenhuma ligação com as coisas da matéria, ou seja, não haverá, consequentemente, essa sensação de dor, certo? Isso é uma razão, é um conceito. Outra situação que a gente precisa trazer. Se após a morte, por exemplo, ainda existir muitos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, né, será que a alma vai sentir a dor e os efeitos da composição do corpo físico, como eu acabei de falar, né? Se existem ainda muitos pontos de ligação entre perispírito e o corpo, é porque existe ainda muita ligação com as coisas materiais. Claramente, não vai existir, nesse caso, elevação moral, porque ele está totalmente preso às coisas da matéria. Então, nesse caso, vai sim sentir as dores da separação, mesmo que seja uma morte natural, certo? Eu citei que esse caso do suicida, ele provoca, ele retira a própria vida, então ele fica preso ao corpo, mas no caso de uma morte natural, absolutamente natural, se ainda houver essa ligação à matéria, ele também vai sentir essas dores da separação, certo? Ele vai inclusive sentir os efeitos da decomposição do corpo físico. Então, o que a gente trouxe até aqui, né? Eu trago esses conceitos de coesão ou ligação, né? Dessa quantidade de ligação que eu tenho ao corpo físico, né? Eu coloco também essa dificuldade de separação, né? Quando ela é mais fácil, quando ela é mais difícil. A gente tem algumas circunstâncias que a gente colocou aqui, né? De morte natural, que ela pode ser mais fácil, né? Do caso da morte repentina, enfim, né? E a gente trouxe esse conceito que tem que ficar ligado a esse estado de ligação moral. Aí eu vou trazer mais uma outra coisa.
Olha o tanto de coisa que acontece, né? É a perturbação. Então, esse é um outro fenômeno que a gente precisa abordar, porque ele acontece também. Então, nesse exato momento que a alma ela vai experimentar o quê? É o que a gente conhece na literatura espírita como torpor. Torpor nada mais é do que como se fosse uma insensibilidade ou então um estado assim de prostração. Nesse estado ele paralisa assim momentaneamente os nossos sentidos. Isso é que vai neutralizar a maioria das sensações durante essa transição. Ele neutraliza a maioria, certo? Porque existem aqueles casos que eu disse em que a alma ela vai contemplar conscientemente o desprendimento, ou seja, ela presencia o desprendimento, ela sente a sensação do corpo, né? Por que alguns vão experimentar, outros não, no caso da perturbação, né? Conceitualmente, esse estado de perturbação, insensibilidade ou prostração, ele é considerado um estado normal e todas as pessoas vão, sim, vivenciar essa sensação. E o que é importante nele é a duração. Qual a duração dessa perturbação? Quanto tempo dura esse estado de perturbação? E ele vai poder durar alguns minutos, algumas horas, ou então ele vai permanecer por um longo período, certo? Inclusive meses e até anos a fio. Olha só, certo? Por que vai acontecer todas essas situações, né? Intensidade e duração dessa perturbação depende de o que mais, né? Quanta ligação a gente tem com as coisas da matéria. A gente volta no mesmo conceito, tá entendendo? Quanto mais afinidade essa pessoa tiver com as coisas materiais, mais tempo vai durar a perturbação. Nesse caso, o processo ele pode ser inclusive difícil. O esforço do espírito ele se prolonga, né? Independente do tempo, o que acontece depois disso, certo? Vamos dizer que durou alguns minutos, vamos dizer, no outro caso pode ser que durou alguns meses e eu vou ter situações que durou centenas de anos essa perturbação. Tudo bem. Mas depois que passou o estado da perturbação, o que vai acontecer com esse espírito, né? À medida que ele se liberta desse estado, né, seria como se ele despertasse de um sono profundo, certo? Aí é um outro estágio que ele vai encontrar no momento do despertar, certo? Quando a gente acorda, aí vai acontecer da mesma forma quando a gente dorme por um longo período, né? A gente ainda tem a ideia meio confusa, a gente tem ainda muita incerteza, né? A visão nossa ela vai ficar um pouco embaçada, um pouco turva, aos poucos ela vai conseguindo se firmar e a gente vai percebendo o que está à nossa volta. Nesse momento, a memória vai retomando o conteúdo que a gente vai lembrando das vivências anteriores e a gente vai encaixando tudo que está acontecendo, né? Ou seja, outra pergunta que é importante fazer aqui, mas esse despertar, ele vai ser calmo ou perturbador, certo? Ele vai ser calmo da mesma forma, com o conceito que a gente está trazendo aqui. Quanto menor for a ligação com as coisas materiais, ou seja, mais espiritualizada for essa pessoa, mais calmo ele vai ser. Por isso que ele vai ser mais rápido. O despertar desse sono profundo, ele pode ser mais rápido, né? E ele vai ser perturbador quanto maior for a ligação com as coisas da matéria. Ao passo de que podem ter pessoas tão ligadas às coisas da matéria que isso vai se perdurar por muitos anos, certo? Por isso que eu disse que tem casos até com centenas de anos e eles não conseguem se desligar, né? Aí, o que a gente precisa concluir até aqui, né? A gente vai ter o que eu estou trazendo, lentidão, dificuldade do desprendimento, né? Tudo isso que eu estou falando vai estar ligado a quê? Ao grau de pureza e desmaterialização dessa pessoa, certo? Ou seja, depende de quem?
exclusivamente de nós. A gente que consegue tornar esse processo agradável e tornar o processo mais rápido, né? O que a gente precisa fazer aqui? Cuidar da nossa elevação moral, torna essa perturbação mais agradável e mais rápida. Descuidar dessa nossa elevação moral vai tornar a perturbação mais lenta e desagradável. Por isso que pode aparecer a dor, certo? Então, o que eu estou dizendo até aqui? Não vai ter morte tranquila e agradável se a gente está completamente vinculados aos desejos do mundo e se a gente esquece de cuidar da nossa elevação moral, certo? Outra coisa que é importante, que a gente precisa trazer, é sobre o gênero da morte. Eu preciso falar do gênero da morte também, né? Qual é a influência do gênero da morte sobre a sensação da alma nos últimos instantes que ela passa aqui, né? Aí eu vou trazer o caso de uma morte natural, ou seja, é uma pessoa que já está no estado da velhice, ou então convalescente por uma doença. E é uma pessoa que nunca foi ligada às questões materiais, certo? Então, como é que vai acontecer nesse processo? Ela vai envelhecendo, 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 ou ela vai ficando cada vez mais doente, mais doente, mais doente? Ou seja, as forças vitais dela vão acabando. O desprendimento ao longo desse findar da vida, ele vai acontecendo naturalmente. Ela vai se desprendendo aos pouquinhos todo dia. O fluido vital vai se exaurindo, permitindo esse desligamento do perispírito quase que gota a gota, né? Se essa pessoa é desligada das coisas materiais, né, ele vai se completar mesmo antes da morte real do corpo físico. Por que eu estou afirmando isso? Né? É muito comum você chegar a um idoso acamado, né, quase nos seus últimos instantes de vida, e ele já percebe a presença de familiares que já se desencarnaram, certo? É muito comum isso. O corpo, o que acontece nessa situação? O corpo, ele ainda tem vida orgânica, mas o perispírito já percebe o mundo espiritual, porque ele veio já se desligando, certo? Essa pessoa ela já vai percebendo o mundo espiritual à sua volta. Então, por quê? As ligações do perispírito quase já não existem mais. E ela vai se romper definitivamente com a última batida do coração. É o último sinal de vida que ele deu naquele momento, certo? Então, nessa situação, esse espírito, ele, inclusive, ele pode ter recuperado instantaneamente a sua lucidez. E ele testemunha de forma consciente essa extinção, o último suspiro do seu corpo físico, certo? E o que ele sente nesse momento? Ele se considera feliz por ter chegado a essa condição de liberdade. Ele se liberta daquele corpo que ele considera velho, ele se liberta daquele corpo que ele considera doente, e ele agora sente essa sensação de liberdade. Ou seja, feliz porque ele cumpriu o que ele havia se comprometido a cumprir, e ele tem agora essa sensação de liberdade, de poder transitar ao lado das pessoas que ele ama, né, de forma livre, certo? Já desligado completamente do corpo físico, né? Então, nesse tipo de morte natural, ou seja, aí tudo aquilo que a gente falou, perturbação, dor, insensibilidade, prostração, que a gente explicou anteriormente, ela quase é nula, quase não vai existir. Por isso que a gente fala, foi natural, ela se desligou aos poucos e quando chegou no último suspiro, ela estava praticamente desligada, certo? Agora eu vou dar o mesmo exemplo de uma morte natural, de uma pessoa também velha, né? Ou de uma pessoa adoentada, acamada, mas ela é ligada à matéria, completamente ligada às questões da matéria, certo? Aquele anterior não tinha nenhuma ligação com as coisas materiais. Mesmo com esse rompimento dos laços da vida, que vai acontecendo aos poucos, para essa pessoa que vai envelhecendo, ou ela está acamada por alguma doença, né? Esse desprendimento vai acontecendo, mas ela não consegue se desprender do corpo físico. Ou seja, ela ainda possui vida orgânica
e da mesma forma já percebe o mundo espiritual à sua volta, só que na verdade ela não aceita esse desligamento, ela se revolta, ela não quer deixar as pessoas à sua volta, os seus afetos, ela não quer deixar os prazeres que ela tem nesse mundo, né, e que ela já se acostumou a isso, certo? Então, por isso que o desprendimento ele vai demandar mais esforço, maior esforço, e a perturbação vai se prolongar. Ela vai demorar muito tempo para se recuperar. Por quê? Por causa ela não aceita o desprendimento e vai passar a viver próxima às coisas que ela possuía, próxima aos entes que ela ama e que ela não quer deixar, certo? Ou seja, ela vai viver próximo ali, andando próximo daquelas pessoas, tentando fazer o quê, né? Desfrutar daquele prazer que ela tinha, né? Quando encarnada, e agora ela não consegue mais. Porque, lembra que eu falei, o que transmite as sensações para o espírito é o perispírito, e vai transmitir as sensações para o corpo físico. Mas agora, né, ele desencarnou, o perispírito vai ficar ligado ao seu espírito e não tem mais ligação com o corpo físico. Como é que ele vai sentir aquelas sensações? Não tem como mais, certo? Ou seja, ele fica preso ali numa ilusão, achando muitas vezes que ele continua ainda encarnado, certo? Por isso, o estado de perturbação, pelo qual vão passar muitos espíritos ainda ligados a essas coisas materiais, vai depender do estado de elevação moral. É essa conclusão que a gente quer chegar, trazendo todos esses conceitos, porque a chave disso tudo é a elevação moral. Ou seja, a circunstância da morte ou o gênero da morte, se ela vai causar menos dor, mais dor, se vai haver facilidade nesse momento de transição, se vai haver perturbação, se a perturbação vai ser quase nula, né, ou se vai ser muito intensa, se essa recuperação da perturbação vai ser rápida, né, se eu vou retomar a minha consciência com maior velocidade, tudo isso vai estar ligado a quê? Ao grau de elevação moral, né? Não adianta a gente rezar, pedir para Deus dar para nós uma morte calma e bem tranquila, se a gente passa a vida toda vivendo a inferioridade moral, os maus hábitos. É isso que precisa ficar claro, certo? Isso não é uma dádiva que Deus concede, né? Por algum mérito que a gente está buscando ou não, isso é de acordo com o grau de elevação moral que a gente procura. Eu estou dizendo assim, não adianta eu rezar, pedir para morrer de forma calma, né? Se eu ainda estou incorrendo em todos esses erros de inferioridade moral, né? Desejar essa morte calma, né? É o quê? É cuidar da nossa elevação moral, da nossa espiritualização. Se eu conseguir construir essa elevação moral, né? Eu sim posso ter certeza, eu afirmo para vocês, a gente vai ter uma morte sim calma e tranquila. É isso que vai garantir para nós esse estado de tranquilidade. Então, assim, tem mais algumas questões que estão em volta disso, eu não vou conseguir encerrar todo o assunto, né, porque a gente já vai quase estourar o tempo, mas na quinta-feira a gente tem a live de perguntas e respostas, aí quem quiser trazer algum caso, alguma pergunta, tipos de morte que vocês têm curiosidade de saber, quais as sensações, então podem relatar para nós nos nossos canais e a gente vai ter o prazer de responder. Eu mesmo que vou responder essas perguntas na quinta-feira. Amanhã a gente tem a live de tratamento espiritual, todos podem acessar, é um prazer tê-los todos aqui conosco, né? É um momento de prece e vibração, onde a gente liga as nossas mentes. Quem tiver condições de mandar, esse assunto ele é interessante, pode encaminhar para as pessoas que vocês gostam, que acham que seria interessante se orientar sobre esse assunto, né? Então, quem tiver água, eu vou fluidificar as águas e a gente faz uma prece de oração e encerra. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos aqui, quem pôde entrar. É sempre um prazer ter a presença de todos, é sempre um prazer levar uma mensagem de esclarecimento e de esperança, né, para
para as casas de cada um, para o lar de todos que estão aqui conosco, certo? Obrigado mais uma vez. Então vamos fechar os nossos olhos, mentalizar a figura amiga do nosso Mestre Jesus, agradecer a presença dos nossos mentores espirituais, os nossos guias que sempre nos acompanham, pedir que essa luz possa penetrar no íntimo de cada coração, que toda essa luz possa se expandir, que também possa formar um campo de proteção, retirando todas as energias densas, né? Pedir que a nossa casa seja também limpa de todas as imperfeições, todas as impurezas, que toda a nossa energia do nosso lar possa ser renovada, que essa água que está à nossa frente possa se transformar no íntimo das suas moléculas, nesse remédio salutar que vai nos trazer mais conforto e recuperação. Obrigado a todos, obrigado aos nossos guias espirituais, que assim seja. Então, obrigado. Obrigado, Vanessa. Obrigada, Marquinhos. Tudo de bom. Então, boa noite para todos e até amanhã. Tchau. Tchau.